O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediram desculpas mútuas ontem pelos atritos protagonizados nas últimas semanas. Durante um jantar convocado por parlamentares, realizado na casa do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, ambos defenderam a pacificação e a continuidade da agenda de reformas. Maia pediu desculpas espontaneamente. Já a fala de Guedes foi motivada pela pergunta de um jornalista ao fim dos pronunciamentos, quando o presidente da Câmara já havia deixado o local. Abro aspas para o ministro. Eu nunca ofendi o presidente Rodrigo Maia. Isso não é ofensa pessoal. Foi uma troca de opiniões. O presidente Rodrigo Maia falou: olha, você está atrasando a reforma tributária. E eu: olha, e as privatizações aí? Isso são trocas de opinião, não tem ofensa. Agora, caso eu tenha ofendido o presidente Rodrigo Maia ou qualquer político que eu possa ter ofendido inadvertidamente, eu peço desculpas também. Não é um problema. No intervalo do jantar, Guedes e Maia defenderam uma ação conjunta de executivo e legislativo para o avanço das reformas estruturais, assunto que levou às discordâncias públicas. Thaís Oyama, e aí, hein? E essa briga toda, essas desculpas, será que vai ter fotinho no Instagram ou não? Ai, Paulo. Olha, eu francamente fico até envergonhada de comentar uma coisa dessa, sabe? Dois senhores adultos, né? O Paulo Guedes, eu não sei, deve ser até avô. Eles ficam brigando em público, chamando um de desequilibrado, outro dizendo que o outro conspira junto com a esquerda, e tudo isso em público. Aí depois eles fazem as pazes também em público. Aí tem de vir um monte de outros adultos perder tempo para fazer os dois darem o dedo mindinho. Ah, vamos virar a página. Realmente, eu acho isso lamentável. Eu acho que as pessoas, todos os envolvidos aí, eles têm bem mais o que fazer, coisa bem mais importante do que fazer, do que botar dois senhores já idosos, já maduros, para fazer as pazes em público, né? Então, dito isso, esses dois senhores, eles têm inclusive muita coisa em comum, a gente já comentou ontem. Eles no passado recente se deram bem, porque eles têm convicções no plano econômico, por exemplo, comuns, idênticas, e um vai depender do outro, um depende do outro, para colocar os seus respectivos projetos em curso. A reforma tributária, por exemplo, é algo que une os dois, ou pelo menos a necessidade da reforma tributária, né? Porque aí também tem uma coisa, o Rodrigo Maia só aceita a reforma tributária que for a dele. Mas, enfim, os dois conseguem entender, concordam com a importância da reforma tributária, concordam com a importância da manutenção do teto de gastos, portanto, eles têm uma porção de coisas em comum. E quem sabe agora que eles deram os dedinhos, eles podem começar a trabalhar pelo Brasil, em vez de ficar aí trocando insultos a céu aberto, né? De notável, o que eu destacaria desse encontro aí, que a gente não sabe o que vai dar, é a reaparição desse personagem que há de sobreviver, inclusive às baratas, quando todos estivermos mortos, né? Renan Calheiros vai sobreviver. Então, Renan Calheiros é esse senador que lá no começo do governo Bolsonaro, por exemplo, ele foi escanteado pelo Bolsonaro, não é? Ele tinha pretensões de assumir a presidência do Senado, como ele assumiu tantas vezes, mas o presidente Bolsonaro e a turma dele, lá conduzido pelo Onyx Lorenzoni, eles deram preferência para o senador Davi Alcolumbre, que foi eleito presidente da Câmara. Foi uma grande derrota para o senador Renan Calheiros, e ele submergiu, e agora reaparece aí como a pessoa que costurou esse encontro, e esse é apenas um detalhe, mas se ele costurou esse encontro, ele certamente está muito mais imerso nesse governo do que imaginamos. E só para lembrar, o senador Renan Calheiros, ele apoiou todos os governos até agora, desde 1990, né? Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer, e só faltava o governo Bolsonaro na coleção dele. E pelo jeito agora não falta mais. Muito bem, Josias de Souza, esse acordo de paz dura até quando, hein? Dura até a próxima briga, que não deve demorar. Esse jogo de gato e rato entre autoridades tão relevantes não interessa ao país, evidentemente. Em essência, o Paulo Guedes e o Rodrigo Maia, aparentemente,
desejam a mesma coisa, que é reformar a economia, reformar o Estado brasileiro. O problema é que eles defendem fórmulas diferentes. E isso não se resolve num jantar de menos de 3 horas. Para citar só um exemplo, há 3 projetos de reforma tributária, um da Câmara, um do Senado e outro do governo. Quem tem 3 projetos de reforma tributária não tem nenhum projeto. O Paulo Guedes quer, de resto, a volta da CPMF, algo que o Rodrigo Maia disse que, enquanto ele for presidente da Câmara, ele não vai pautar. Portanto, deve-se confiar nessa reconciliação do Paulo Guedes e do Rodrigo Maia só até certo ponto, o ponto de interrogação. Há tantos desentendimentos em Brasília que essa coisa vai ficando monótona. Eles se insultam numa hora, depois fazem as pazes com a maior disfarçatez, né? E em meio a essa troca de amabilidades ali que se seguiu ao jantar, o Guedes e o Maia falaram sobre essa necessidade de união do Executivo com o Legislativo para aprovar as reformas econômicas essenciais. Os dois sabem que em pleno mês de outubro, com uma eleição municipal pela frente, a hipótese dessa agenda de reforma deslanchar nesse resto de 2020 é próxima de zero. Há um outro aspecto curioso já mencionado aí, o cupido dessa reconciliação do Guedes com o Rodrigo Maia foi o senador Renan Calheiros, que é um notório cliente da Lava Jato. Ainda outro dia estava lá convalescendo de uma cirurgia no hospital, recebeu a visita do Lula, abraçaram-se, colocaram as fotos no Facebook, e a refeição foi servida na casa do Bruno Dantas, que é um personagem que virou ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, graças também ao apadrinhamento do Renan Calheiros. O bolsonarismo já tinha entrado em parafuso com o fato do Bolsonaro ter estreitado a sua inimizade com os ministros do Supremo Gilmar Mendes, Dias Toffoli, que até outro dia os bolsonaristas pediam a cabeça em praça pública. Agora, essa gente começa a enxergar no Palácio do Planalto uma espécie de ex-Bolsonaro. É muito difícil para esses bolsonaristas mais empedernidos lidar com uma realidade dessa. Mas, como você me perguntava, Paulo, até quando dura essa paz? Até a próxima briga. Muito bem. E aí, Raso, e na sua opinião? Minha opinião é que tanto o Rodrigo quanto o Paulo Guedes acabaram de ler Fratelli Tutti do Papa Francisco, estão cheios de amores fraternais, pensando quem vai protagonizar de fato a reforma brasileira e já se afastando, as reformas que o Brasil tanto precisa, estruturais, se afastando da mensagem do Papa Francisco, que é muito mais importante do que esses dois que estão aí se pegando há muito tempo, enquanto o povo se lascando por causa da pandemia.